Você acha que conhece sua família. Eu também achava. Mas então, a dura verdade me atingiu como um raio. Minha própria irmã, Jasmine, estava secretamente roubando o homem em quem eu confiava, o homem que eu pensava que seria o meu futuro, e ela estava grávida dele 6 meses de mentiras, 6 meses de traição, tudo culminando com ela caminhando em direção ao altar enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo. Cada doce lembrança que compartilhamos se transformou em uma ferida sangrenta. Como eu poderia esquecer os momentos em que prometemos estar sempre presentes uma para a outra, apenas para sermos traídas por aquela que eu chamava de irmã? Tudo se despedaçou, confiança, amor, família, tudo reduzido a cinzas de dor e engano. E fica mais sombrio. Você não vai acreditar quando eu contar que os planos de Jasmine chegaram ao ponto de planejar me envenenar. As batalhas a portas fechadas, os jogos mentais distorcidos, os soluços sufocados de corações partidos misturados a lágrimas falsas, tudo se intensificou. A cada dia, a guerra dentro da minha família ficava mais fria, repleta de manipulação, astúcia e traições que eu jamais imaginei. Mas isso é mais do que uma tragédia. É uma jornada de sobrevivência, cura e força inabalável. Eu sou Rachel e estou aqui para te guiar pelos momentos mais sombrios e pelos mais tenues vislumbres de esperança, enquanto luto para recuperar minha vida e proteger aqueles que mais amo. Tudo começou com memórias, tardes quentes repletas de risos, segredos sussurrados entre duas irmãs que juraram sempre estar uma ao lado da outra. Jasmine e eu éramos inseparáveis, unidas por anos de sonhos compartilhados e promessas não ditas. Mas esse vínculo se desfez no dia em que descobri a verdade. Nunca imaginei que a traição viria de alguém tão próximo, alguém que eu chamava de irmã. Mas lá estava ela, Jasmine, secretamente envolvida com Darren, meu namorado, o homem que eu acreditava que seria o meu futuro. Por 6 meses agonizantes, mensagens ocultas, telefonemas abafados e mentiras teceram uma teia obscura nas minhas costas, corrompendo os próprios alicerces do meu lar. No dia em que descobri que Jasmine estava grávida do Darren e que se casara com ele escondendo tudo de mim, meu mundo explodiu. Aquele momento não foi apenas de partir o coração, foi devastador. As lembranças da nossa irmandade de repente pareceram uma amarga zombaria, em ruínas sob a fria realidade. Em meio à turbulência, Miles, meu noivo e meu apoio inabalável, permaneceu como minha âncora em meio à tempestade. Mamãe e papai, antes pilares da justiça, se viram dilacerados, presos em uma luta insuportável entre proteger suas filhas e confrontar verdades dolorosas. Lembro-me daquele jantar fatídico, uma frágil tentativa de união familiar onde a tensão era tão densa que era palpável. O sorriso frio e indecifrável de Jasmine me arrepiou, enquanto os olhares ansiosos da mamãe se alternavam entre nós, impotentes para curar a cisão crescente. Dentro de mim, uma tempestade se alastrava. Raiva, tristeza profunda e uma vontade avassaladora de recuperar os pedaços de mim mesma. O mundo familiar que eu conhecia ruiu, substituído por um campo de batalha de confiança quebrada e laços rompidos. No entanto, em meio a esse caos, uma percepção crucial surgiu. Esta história não era apenas de traição, mas uma jornada para reconstruir e ressurgir das cinzas. À medida que a escuridão se instalava, sussurros do passado colidiam com novas e duras realidades, sinalizando que a verdadeira luta estava apenas começando. A mesa de jantar deveria ser um lugar de reencontro, um momento de cura. Em vez disso, tornou-se o palco de uma guerra onde as palavras eram armas e cada olhar, uma acusação silenciosa. Enquanto Jasmine permanecia ali, com aquele sorriso frio e insondável, o abismo entre nós se alargou em um abismo de traição. Os olhos da mamãe se alternavam nervosamente entre Jasmine e eu. Eu via o conflito latente dentro dela, o instinto materno de proteção, em choque com a percepção crescente de que a verdade que ela havia evitado por tanto tempo agora era inegável. Papai permaneceu sentado estecamente, mas seu maxilar cerrado revelava a turbulência que fervilhava sob a superfície. A voz de Jasmine cortou o silêncio tenso, carregada de veneno disfarçado de inocência. Você acha que me conhece, Rachel, mas não conhece. Darren e eu, é complicado. Suas palavras eram um espelho distorcido, refletindo o caos que ela havia desencadeado. Cada frase era um movimento calculado, projetado para transferir a culpa, confundir, dominar.
Mills apertou minha mão por baixo da mesa, seu apoio silencioso como uma tábua de salvação em meio à tempestade. Nós vamos superar isso, sussurrou ele, me dando apoio quando a tempestade ameaçava-me dominar. Linda, amiga da família, que nos conhecia desde a infância, tentou mediar, mas seus apelos foram abafados pelo aumento das vozes. Não se trata apenas do Darren, finalmente interrompi, com a voz trêmula, numa mistura de raiva e desgosto. Trata-se de confiança. Das mentiras que envenenaram cada centímetro desta família. O ambiente ficou mais frio, a tensão mais densa. Segredos se espalharam como chuva tóxica. As ameaças veladas de Jasmine, as acusações sussurradas entre irmãos, o desespero silencioso dos pais, tudo escrito no ar. Mais tarde, a portas fechadas, a arma mais afiada emergiu, uma gravação escondida. A confissão arrepiante de Jasmine sobre um plano mais sombrio do que eu poderia suportar, sua tentativa de me envenenar. Ouvindo sua voz despojada de pretensão, a sala girou. A traição não era mais apenas emocional, parecia letal. À medida que as emoções se intensificavam, fui forçada a confrontar não apenas a traição de Jasmine, mas também as fraturas dentro da minha própria família. O vínculo antes inquebrável havia-se rompido, revelando terminações nervosas expostas de dor, raiva e dúvida. No entanto, em meio ao caos, encontrei uma resolução frágil. Este confronto foi apenas o começo de uma batalha mais profunda, um teste de força, sobrevivência e a luta para resgatar minha verdade. Os dias após a tempestade foram como caminhar por uma névoa fria e sem fim, cada passo incerto, cada respiração pesada com o peso do que havia sido perdido. A traição, a confiança abalada, a família despedaçada, tudo isso deixou cicatrizes mais profundas do que eu jamais imaginei. Mas em meio aos destroços, uma luz tênue brilhou, a esperança de cura, a promessa de um novo começo. Mills se tornou mais do que apenas meu parceiro, ele era minha âncora, minha bússola em meio ao caos. Seu apoio inabalável não era apenas reconfortante, era salvador de vidas. Lembro-me de uma noite tranquila, muito depois de o mundo ter adormecido, quando ele segurou gentilmente minhas mãos trêmulas e disse: "Vamos construir algo novo, algo mais forte. Passo a passo." Foi a primeira vez que realmente acreditei que os pedaços quebrados poderiam um dia se encaixar novamente. Mas a cura não era linear. Em algumas manhãs, as lembranças me atingiam como ondas. Vislumbres do sorriso irônico de Jasmine, a tensão sufocante nos jantares em família, a amargura da traição. Não era fácil me livrar da raiva ou silenciar as perguntas que me assombravam. Porquê? Como alguém tão próximo podia exercer tamanha crueldade sem remorso? E então havia a família, ainda frágil, ainda dividida. Mamãe e papai estavam presos em seu próprio turbilhão, com a culpa e o arrependimento obscurecendo seus olhos. O silêncio deles às vezes parecia outra forma de traição. Nessa paisagem fragmentada surgiram novos rostos, amigos como Sarah, que ouviram sem julgar durante minhas noites mais sombrias, terapeutas que ajudaram a desembaraçar a confusão de tristeza e raiva dentro de mim, e meus filhos, inocentes e cheios de luz, cujos sorrisos me lembravam diariamente pelo que eu precisava lutar. Cada comemoração de aniversário, cada jantar tranquilo em família com Mills e as crianças, tornava-se um pequeno ato de rebelião contra o passado. Uma declaração de que a felicidade não era apenas possível, mas essencial. No entanto, sob aqueles momentos de paz, espreitavam as arestas do trauma. A cura foi gradual, frágil e exigiu uma coragem que eu desconhecia ter. Comecei a entender que a recuperação significava mais do que seguir em frente. Significava resgatar minha história, redefinir a família e remodelar o amor nos meus próprios termos. Significava-me manter firme apesar das contusões e me recusar a deixar a traição ditar meu futuro. Mas, assim que encontrei um equilíbrio provisório, as sombras do passado ameaçaram ressurgir. As manipulações de Jasmine não haviam terminado e o campo de batalha estava mudando da angústia privada para as guerras jurídicas públicas. Quando a tempestade finalmente desabou no tribunal, enfrentei um novo tipo de batalha. Uma batalha em que a verdade, a justiça e a ruína da nossa família seriam ponderadas sob luzes frias e implacáveis.
A traição de Jasmine fora mais do que apenas emocional, cruzara limites perigosos, e a lei era agora a arena para o acerto de contas. O julgamento foi extenuante. Miles e eu passamos dias ouvindo depoimentos, cada palavra um lembrete pungente da traição de Jasmine. As provas eram avassaladoras. Confissões gravadas, telefonemas condenatórios, o áudio arrepiante em que Jasmine admitiu ter planejado me envenenar. O olhar severo do juiz parecia cortar a tensão na sala, onde cada testemunha expunha mais um fio na teia emaranhada que Jasmine havia tecido. Enquanto seus advogados tentavam pintar um quadro mais suave, a irmã desesperada, a mulher lutando sob o peso de suas escolhas, a promotoria expôs a crueldade calculada por trás da fachada. Amigos e familiares foram chamados a depor, revelando a manipulação e as mentiras que haviam contaminado cada canto de nossas vidas. Linda, nossa amiga de longa data da família, compartilhou sua tristeza ao testemunhar o desenrolar dos jogos frios de Jasmine, enquanto até mesmo a mãe e papai vacilavam sob o peso de verdades dolorosas. Dentro de mim, eu lutava com emoções complexas, a vingança guerreava com a tristeza residual. Essa vitória judicial foi agridoce. A justiça veio ao custo de rupturas familiares irrevogáveis. A sentença de Jasmine foi severa e inegável, sem mais liberdade, sem mais controle sobre sua vida ou sobre os filhos que ela um dia tentou usar como peões. Enquanto isso, as consequências ecoavam para além das paredes do tribunal. Meus filhos estavam protegidos, amados intensamente por Miles e por mim, mas os ecos da traição e da perda persistiam. Durante noites mal dormidas e momentos de silêncio, eu lutava com a realidade de que a cura não era imediata e que as cicatrizes permaneceriam. Atrás das grades, o mundo de Jasmine se resumia à solidão e ao arrependimento, suas táticas de manipulação arrancadas. Imagino-a sozinha, sem poder, derrotada não apenas pela lei, mas também por consequências que ela nunca compreendeu completamente. A mulher outrora confiante reduzida a sombras e silêncio. As consequências da traição e das batalhas judiciais repercutiram profundamente nos corações e mentes de todos os envolvidos, e, mais dolorosamente, nas crianças que se tornaram vítimas involuntárias de um legado familiar fragmentado. Ver meus próprios filhos crescerem em meio às cicatrizes dessa provação foi uma bênção e um lembrete constante do que havíamos perdido e do que precisávamos proteger. Lembro-me dos momentos tranquilos em que minha filha mais velha perguntava, com a voz trêmula: "Mãe, por que a tia Jasmine não está por perto? Por que as pessoas falam dela como se fosse uma estranha?" Cada pergunta me perfurava com culpa e tristeza. Como eu poderia protegê-los das duras verdades sem manchar sua inocência? O custo psicológico era real, confusão, medo e tristeza nublavam aqueles olhos jovens, e eu sabia que o silêncio não era a resposta. Para melhor compreendê-los e apoiá-los, busquei ajuda de profissionais como a doutora Evelyn Arper, uma psicóloga infantil compassiva que gentilmente guiou nossa família pelo labirinto do trauma. Ela explicou que o perdão não se trata de esquecer ou desculpar a traição, mas sim de nos libertarmos das correntes de amargura que ameaçavam envenenar nosso futuro. Essa percepção desencadeou uma jornada lenta e dolorosa, não apenas para mim, mas também para meus pais e irmãos, que lutavam, cada um em particular, com sentimentos de culpa, negação e arrependimento. Mamãe, muitas vezes silenciosa e retraída, era quem mais lutava. Certa vez, a encontrei sozinha no jardim, com lágrimas escorrendo livremente enquanto sussurrava desculpas não só para mim, mas para si mesma. Papai, estoico, mas abatido, começou a frequentar sessões de terapia para enfrentar as sombras do favoritismo e da negação que nos haviam separado. A aceitação gradual deles foi tão vital quanto qualquer verdito judicial. Abriu caminho para conversas de cura que há muito vinham sendo evitadas. Em meio a esses frágeis avanços, nossa amiga da família, Linda, tornou-se um pilar, promovendo encontros onde o diálogo aberto substituiu o silêncio e a empatia começou a transpor antigas feridas. Até mesmo a ausência de Jasmine imprimiu uma presença paradoxal, suas ações foram um catalisador para nossos laços rompidos, mas também o ímpeto para nosso eventual crescimento. O perdão surgiu como uma tábua de salvação não apenas para Jasmine, mas principalmente para nós mesmos, um ato de coragem que exigiu vulnerabilidade e força.
Não apagou o passado, mas nos permitiu resgatar nossa narrativa, reconstruindo relacionamentos com a esperança cautelosa de um futuro livre da dor. Por meio desse processo, aprendi que, em famílias destruídas pela traição, a cura raramente é linear. É um mosaico criado a partir da honestidade crua, do luto compartilhado e da determinação silenciosa de escolher o amor em vez do ressentimento. À medida que a poeira baixava após anos de turbulência, traição e sofrimento, me vi diante de uma encruzilhada, não apenas da minha vida, mas da minha alma. As feridas deixadas para trás eram mais profundas do que qualquer um poderia ver, mas dentro daquela dor crescia uma força silenciosa, forjada no fogo da perda e da resiliência. Esta não era apenas uma história sobre o que havia sido quebrado, era sobre o que poderia ser reconstruído, sobre o poder de escolher o amor diante da devastação. Nesses momentos de reflexão, percebi que o amor verdadeiro, nem sempre é dado livremente. Às vezes, é uma escolha deliberada que fazemos todos os dias. Escolher curar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar rancor, proteger nossa família em vez de ser consumida pelo passado. Não foi fácil. Cada passo em direção à paz era obscurecido por memórias que ameaçavam me arrastar de volta para a escuridão. Mas, a cada respiração, decidi retomar minha vida e redefinir o que família significava para mim e meus filhos. Miles, sempre firme, tornou-se não apenas meu marido, mas meu parceiro na reconstrução de um santuário de confiança e esperança. Juntos, criamos novas tradições. Caminhadas de fim de semana, risadas na hora da história e noites tranquilas onde o passado não ousava se intrometer. Nossos filhos floresceram, cercados por um amor mais forte do que qualquer traição poderia quebrar. Até a mamãe e o papai, depois de enfrentarem o próprio acerto de contas, começaram a costurar as bordas desgastadas do nosso tecido familiar, mostrando que a mudança, mesmo tardia, é possível. Linda, nossa leal amiga da família, continuou sendo a presença reconfortante que nos lembrava de que nenhuma grande cura acontece sozinha. No entanto, essa jornada não foi isenta de contradições. Curar-se significava encarar as sombras da raiva e da dúvida, os momentos em que eu questionava se meu coração algum dia seria inteiro novamente. Houve noites em que os fantasmas da traição de Jasmine ecoavam alto, ameaçando desfazer tudo pelo que eu havia lutado. Mas, nesses momentos, aprendi que a força não vem de esquecer a dor, vem de abraçá-la e escolher o amor mesmo assim. Hoje, aqui, vejo a história não como uma história de vitimização, mas de vitória. Vitória sobre a traição, sobre a amargura, sobre a tentação de ser definida por feridas do passado. Esta história pertence a cada pessoa que enfrentou a escuridão e ousou adentrar a luz, que entende que o amor às vezes é uma batalha, mas sempre vale a pena lutar. Então, ao encerrar este capítulo, convido você a refletir sobre suas próprias histórias de dor e cura. Que amor você está escolhendo hoje? Como você enfrentará as suas batalhas? Porque, no fim das contas, são as escolhas que fazemos, o amor que escolhemos, que moldam o nosso futuro. Obrigada por compartilhar essa jornada comigo. Se esta história te tocou, compartilhe de onde você está assistindo nos comentários abaixo e vamos manter viva esta conversa sobre esperança e resiliência. Se você gostou desta história e a achou significativa, por favor, considere curtir e isso realmente nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Não se esqueça de se inscrever para não perder vídeos futuros como este. Também adoraríamos ouvir suas opiniões e sugestões nos comentários abaixo. Seu feedback é muito importante para nós e ajuda a tornar este canal ainda melhor para todos. Muito obrigada por estar aqui e nos apoiar nesta jornada.